Olá, boa noite. Hoje é segunda-feira, dia 3 de outubro. Hoje é o Dia Mundial do Dentista. Está no ar o seu Rede Alto Tietê News. E neste último sábado, ao menos 174 pessoas morreram em uma partida de futebol na Indonésia. Torcedores do Arema FC invadiram o gramado do estádio depois que o time perdeu por 3-2 para o seu rival. Segundo relatos, a polícia tentou fazer com que os torcedores voltassem às arquibancadas e disparou gás lacrimogêneo na direção dos torcedores, depois que 2 policiais foram mortos. Por conta da invasão e tumulto, muitas vítimas foram pisoteadas até a morte. O governo indonésio se desculpou pelo incidente e prometeu investigar as circunstâncias da tragédia. E na madrugada deste domingo, um homem de 35 anos morreu após ser esfaqueado em Jundiapeba. Segundo o boletim, a polícia militar foi chamada e localizou a vítima sem vida com diversos golpes. O irmão dele também foi atingido e precisou ser levado para o hospital. Questionado pela PM, o homem que sobreviveu disse que não se lembrava do ocorrido em razão do consumo de álcool e drogas. Ainda não se sabe a motivação do crime, mas os agentes apuraram que o homem morto tinha uma adega e que o suspeito de matá-lo era proprietário do imóvel. O suspeito está em prisão temporária. E o número de mortes causadas pelo furacão Ian nos Estados Unidos chegou a 85. Os estados mais atingidos foram da Flórida, Carolina do Norte e Sul. Segundo governantes locais, a recuperação deve custar milhões de dólares. Centenas de pessoas já foram resgatadas. Porém, o número de mortos pode aumentar conforme as equipes de buscas cheguem às áreas mais isoladas. Segundo o levantamento, mais de 700 mil empresas e casas ficaram sem eletricidade na Flórida. As seguradoras do estado estão preparando uma indenização de até 47 milhões de dólares. O furacão Ian pode se tornar o atentado natural mais caro da história do estado da Flórida desde o furacão Andrew em 1992. E vamos mudar de assunto, vamos falar um pouquinho de saúde. Atenção, moradores de Mogi. Foi decretado a partir de sábado que os pacientes que tiverem sintomas de síndrome gripal ou suspeita de Covid-19 serão atendidos apenas em unidades de pronto atendimento do município. Segundo a Prefeitura, os postos de saúde Alto Ipiranga e Vila Suíça não farão mais atendimentos para as doenças por conta da baixa demanda. Segundo a administração municipal, quem apresentar sintomas de gripe deve procurar as UPAs 24 horas do Rodeio, Oropó e Jundiapeba, ou pronto atendimento 24 horas do Jardim Universo. Os serviços contam com testes rápidos e demais recursos para diagnóstico do coronavírus, que são indicados conforme prescrição médica. Para saber mais informações, acesse o site da Prefeitura. E agora vamos falar de previsão do tempo. Hoje tivemos um céu parcialmente nublado com o sol aparecendo em alguns momentos. A temperatura ela volta a cair esta noite, mas sem previsão de chuva. Vamos ver como fica o tempo para essa terça-feira. Amanhã teremos céu nublado e possibilidade de chuva durante o dia todo. Mínima de 15 graus em Mogi e máxima de 19 em Itaquá. E no próximo bloco falaremos sobre os resultados das eleições 2022. Não sai daí não que já a gente volta. Padaria Santa Helena chegando para você, a queridinha dos suzanenses. Gente, olha, vem pra cá, vem, porque aqui tem muita qualidade mesmo. São produtos diferenciados, um ambiente muito aconchegante para você vir pra cá com a sua família, fazer um almoço gostoso, um jantar. Inclusive, falando nisso, eu tenho uma super novidade para você, que é o Festival de Risoto. Sim, olha só, de quinta, sexta e sábado no jantar, tá bom? Das 18 às 21h40 e aos domingos no almoço, do meio-dia às 14 horas. São vários sabores de risoto. Tem camarão, carne seca, frango, vegetariano, peito de peru, queijo. E, aliás, você pode fazer os seus pedidos através do WhatsApp, certo? Tanto de risoto quanto dos outros produtos que eles têm aqui. Pizzas, porções, lanches, entre outros, tá bom? Anota o WhatsApp, é o 96303-7741. Padaria Santa Helena, mais de 20 anos aqui atendendo muito bem vocês. Olá, tudo bem?
Eu sou a chefe Carol Galindo e tô aqui para te convidar para assistir o meu programa de gastronomia, o Mistura Boa, aqui na Rede Alto Tietê, todos os dias às 10 da manhã. E se você perder, dá tempo de fazer a janta ainda, porque às 17h30 a gente tem uma reprise. Vem comigo viajar pelo mundo das panelas da nossa Mistura Boa. E ontem ocorreram as eleições aqui no Brasil. E nada mais justo de hoje estar aqui nosso comentarista político, Eric Fujita. Tudo bem, Eric? Tudo bem, Manoeli. Você veio aqui para falar dos resultados das eleições, as surpresas que nós tivemos, né? Antes de tudo, boa noite aos nossos telespectadores. E eu trago exatamente esses números das eleições, do primeiro turno das eleições. Houve grandes surpresas, inclusive para presidente. Os números não bateram muito em relação às pesquisas, às últimas pesquisas, e também a grande surpresa tanto para o governo do estado e também para o Senado. Eric, a gente teve aqui as eleições, né, para deputado estadual e federal. E como que ficou aqui a região? Bom, 2 candidatos, na verdade, se reelegeram para deputado estadual, para deputados estaduais, no caso. Um foi o André do Prado e também o Marcos Damasio, ambos do PL. Tiveram uma votação grande, né, aqui na região. Sim, eles tiveram uma votação grande. No total, o André do Prado teve 216 mil votos aproximadamente, e o Marcos Damasio 183 mil. Bom, na verdade, uma votação bastante expressiva para os 2 candidatos à reeleição e com bastante voto aqui na região. E você também trouxe os números dos deputados estaduais, os 3 mais votados. Sim, exatamente. Para deputado estadual, os 3 mais votados. De longe, o maior votado, Eduardo Suplicy, do PT. Ele teve mais de 800 mil votos. Nossa, bastante voto, viu? E em segundo lugar ficou? Em segundo lugar, ainda dentro da coligação, o Carlos Gianazzi, do PSOL. 276 mil votos, ou seja, você viu qual a diferença? Do primeiro para o segundo lugar já caiu bastante. O Eduardo Suplicy ele foi muito bem, né? Muito bem votado. Sim, ele é um candidato que chama bastante voto em qualquer candidatura que ele faça. Então, uma votação bastante expressiva, o mais votado. Em terceiro lugar ficou? O terceiro lugar ficou também a Paula da bancada feminina, também do PSOL, com 259 mil votos. Uma votação bastante expressiva. Vale ressaltar um ponto bastante curioso, é que essas 3 candidaturas mais bem votadas são ligadas à tendência esquerda. Agora, falando de deputado federal, aqui na região, quais foram os mais votados? Bom, vamos aos mais votados aqui para deputado federal. Em primeiro lugar, Márcio Alvino, do PL, teve 187 mil votos, também uma votação bastante expressiva. Em segundo lugar também, Marco Bertaioli, com 157 mil votos. Vale ressaltar, Emanuele, que esses 2, tanto o Marco Bertaioli e o Márcio Alvino, eles foram reeleitos, na verdade. E o terceiro lugar ficou com quem? Em terceiro lugar, Rodrigo Gambale, do Podemos, ele teve 108 mil votos. Vale ressaltar também que o Rodrigo Gambale, ele é atual deputado estadual. Dessa vez ele se candidatou a deputado federal. E teve uma votação boa também. Sim, né? Para o partido, inclusive para o Podemos, ele conseguiu uma votação bem expressiva. Isso. E os deputados federais mais votados a nível nacional, você tem também? Sim, com certeza. Vamos lá. Em primeiro lugar, aqui no estado de São Paulo, para deputado federal, ficou Guilherme Boulos, com mais de 1 milhão de votos. Nossa, muito bem votado. Esse foi. Isso prova, Emanuele e telespectadores, que as últimas candidaturas do Guilherme Boulos surtiram efeito. Por quê? Ele veio de uma disputa em 2018 para presidente, isso também influenciou muito nessa quantidade de votos, e também para a candidatura a prefeito há 2 anos. Então isso também ajudou muito com essa votação super expressiva do Guilherme Boulos. E em segundo lugar teve a Carla Zambelli, né? Isso, exatamente. Carla Zambelli, com 946 mil votos. E em terceiro lugar, Eduardo Bolsonaro. Ressaltando também aos telespectadores que, nesse caso,
os dois candidatos, tanto Carla Zambelli e também Eduardo Bolsonaro, mais alinhado ao bolsonarismo. Então, uma mescla entre os 3 primeiros colocados. Um mais votado, que é mais vinculado à tendência esquerda, e os 2 à direita. Agora vamos falar da surpresa que foi para senador de São Paulo, né? Nossa, porque o Marcos Pontes sempre ele estava em segundo lugar ou lá embaixo e ele acabou ganhando essa eleição, né? Exatamente, Emanuele. É aí que está a questão das pesquisas. As pesquisas não bateram, nesse caso, para senador. Márcio França ficou em segundo lugar, ao contrário do que as pesquisas constatavam, e ganhou o astronauta Marcos Pontes. Ele ficou com 49% dos votos aqui no estado. E também a gente teve uma surpresa muito grande para o governador de São Paulo. Exatamente. Né? Haddad estava despontando sempre em primeiro lugar, né? Sempre em primeiro lugar. As pesquisas apontavam Haddad em primeiro e agora no primeiro turno das eleições deu em segundo. Vamos lá com os números. Tarcísio de Freitas ficou em primeiro, ao contrário do que as pesquisas constatavam, com 42% dos votos. Em segundo lugar, Fernando Haddad com 35%. Vale lembrar, Emanuele, que o Fernando Haddad ficou dentro do percentual que as pesquisas apontavam. A grande surpresa foi o crescimento de Tarcísio de Freitas agora no primeiro turno. O Rodrigo Garcia ele ficou com um pouquinho mais de 18%, né? Exatamente, 18,4%. Ficou em terceiro lugar. Esse resultado mostra, então, que o PSDB perdeu a hegemonia de 28 anos no governo do estado. Então já vamos emendar e falar agora da presidência, que também foi outra surpresa, não é? Sim. A diferença do Bolsonaro para o Lula nas pesquisas, nossa, foi totalmente diferente dos resultados ontem, né? Com certeza, Emanuele. Foi bastante diferente, apesar que Lula ficou em primeiro, ainda dentro da margem de erro do que as pesquisas acusavam. Ficou com 48,4% dos votos. A grande surpresa, Emanuele, foi exatamente o atual presidente Jair Bolsonaro. Ele cresceu muito em relação ao que as pesquisas de intenção acusavam. Bolsonaro ficou com 43,2% dos votos no primeiro turno. E as pesquisas apontavam em torno de 36%. Então, assim, fugiu muito da margem de erro, né? Fugiu muito da margem de erro. Isso prova, principalmente, a movimentação dos indecisos. Porque, nesse caso, a escalada de Bolsonaro, principalmente no primeiro turno, foi exatamente muito acima do que as pesquisas de opinião acusavam. Então, Eric, você vai continuar trazendo os boletins para a gente, porque a gente vai ter um segundo turno tanto para governador como para presidente, certo? Exatamente. E a gente vai acompanhando os números até o dia 30 de outubro. Até 30 de outubro estamos acompanhando. Segundo turno, tanto para presidente quanto para o governo do estado. E daqui a pouco a gente volta com o jornal. Uma vez eu estou aqui na MedQuest, a mais completa e moderna estrutura em medicina diagnóstica. Aqui você realiza exames cardiológicos de imagem, mamografia, ressonância do coração, angiotomografia das coronárias, além dos tradicionais exames de ressonância, tomografia e ultrassom. O compromisso da MedQuest é a satisfação com os seus clientes. Se você precisar agendar algum exame, a MedQuest tem unidades em Mogi das Cruzes e Suzano. O telefone da clínica é 4729-7258, que também é o WhatsApp. Ah, sabe o que eu esqueci de falar? Além de todos os convênios, eles também têm o seu cartão próprio, ATCard. Informe-se! Olá você! Passando para te avisar que todos os dias, às 9h30 da noite, eu estou com você aqui na sua rede Alto Tietê, trazendo o AT Esportes. Uma maneira diferente de mostrar o esporte de Suzano, Mogi e de toda a região para você. Estou te esperando, hein? Todos os dias, às 9h30 da noite, o AT Esportes para você.
gente já tá de volta, Sabiá, pra gente falar direto da 29ª rodada do Brasileirão. 29ª rodada do Brasileirão, que teve início no sábado, onde o Santos foi até Porto Alegre e não viu a cor da bola. Perdeu por 1-0 para a equipe do Internacional. Isso mesmo. Vou falar uma coisa para você, mano. Que jogo horrível. Nossa, dá vontade de chorar vendo o Santos Internacional. O Internacional tá jogando bem. O Internacional ele procura pelo menos ser vice-campeão brasileiro. Sim. Ele quer a vaga para Libertadores. Mas é o estilo de jogo de Mano Menezes. 1-0 é goleado e fim de papo. E acabou. Ganhei, 3 pontos. Interessa, 50-0. Como você fala, 30-0 ou 1-0 não tem jeito. Isso é a lógica do futebol, né? E teve jogo do Bragantino também que perdeu feio, né? Bragantino tomou 1-0, teve um jogador expulso, o zagueiro foi expulso. Empatou, falou, agora a gente está consolidado. Tomou 4. Nossa Senhora. Em 8 minutos de partida, o ataque do Flamengo deitou e rolou e fez o que quis com a equipe do Bragantino. E assim, 4 ao Bragantino, ficou de bom tamanho. Viu? Não, a gente espera assim, que o Flamengo ele tá um ótimo time. Ele é um ótimo time. É um né? ótimo Como você time. está colocando. Só que o Bragantino ficou esperançoso ali quando empatou, falou assim, nossa... Um homem a menos, ir para cima do Flamengo vai tomar goleada, não tem jeito. Se jogo normal já é perigoso tomar goleada, você imagina com um a menos. E agora, o nosso Corinthians está se aproximando um pouquinho, né? Tá em 4º lugar agora. 4º lugar, tá dentro do grupo da Libertadores. Venceu bem, 2-0, fez a lição de casa no primeiro tempo. Lembrando, 35 mil fanáticos num sábado, com garoa, muito frio, em Itaquera, lotado, que era o mais importante. E o Corinthians com 2 golaços, o Yuri Alberto e também do Roger Guedes, carimbou a vitória diante da equipe do Cuiabá e carimbou também a sua 4ª colocação no Campeonato Brasileiro. Isso aí. Ontem não teve jogo por conta das eleições, então hoje tem Palmeiras. Hoje tem Palmeiras e Botafogo, lá no Rio de Janeiro, lá no Engenhão, jogaço de bola. O Verdão, se fizer aí, vai para 63 pontos ou melhor, aí ninguém pega mais. Na realidade é uma só. O Palmeiras já é campeão brasileiro, mais 2 ou 3 rodadas vai carimbar a faixa de campeão. Como matematicamente ainda não dá para falar, né? Então, mas a gente espera que seja. E o jogo vai ser às 8 da noite, né? Às 8 da noite no Engenhão, Rio de Janeiro. E o São Paulo e o Curitiba? Esse jogo foi adiado devido à final da Sul-Americana. Então, esse jogo passou para... Ficou para o dia 20. Do dia 20, agora de outubro, no Morumbi. Isso, às 20 horas. Isso mesmo. 8 da noite. E a 30ª rodada começa na terça. Começa amanhã. O Corinthians vai até Caxias do Sul pegar o rebaixado Juventude. O Juventude não dá mais, 19 pontos, amigo. Não vai para lugar nenhum. Já Elvis dançou, vai para a 2ª divisão, se preparar para 2023. E o Corinthians, com a vitória, carimba ainda mais a sua passagem para a Libertadores e busca, quem sabe, estar entre o 3º e 2º colocado. Sim, e o Bragantino joga na quarta-feira. Vai jogar em Bragança, às 7 da noite, pega o Cuiabá, que é o 17º colocado do Brasileiro. Perdeu no sábado, né, para o Corinthians. Já vai pegar o Bragantino lá em Bragança Paulista. E o Santos vai tentar uma vitória também, né? O Santos vai pegar o Atlético na Vila, não é um jogo fácil. Na quarta-feira, às 9h30 da noite. É um jogo bem difícil para o Santos. E na quinta o Palmeiras pega, coitado, vai a Curitiba, né? Pega o Curitiba no Allianz Parque. Às 7 da noite, vai jogar aqui na capital. Isso mesmo. E o Palmeiras cada vez mais carimbando a faixa, não tem jeito. O São Paulo vai também jogar com o América Mineiro? Joga com o América Mineiro, lá na Arena Independência. Um jogo forte e difícil para o São Paulo. São Paulo tem que ficar aí esperto, porque não vai ser fácil vencer o América lá. Nossa, os jogos estão muito próximos um do outro. Apertando, você pode ver que está afunilando, né? Essa é a grande sacada. Os jogadores vão ficando cansados também. E outros times precisam aí acordarem, porque quem não dá uma puxada agora não consegue pegar, porque faltam apenas 9 rodadas para terminar o Campeonato Brasileiro. Agora a gente vai voltar no sábado, às 5 da tarde, que teve um jogo, uma final aí, de Sul-Americana, que não deu São Paulo, né? Olha, na realidade, o São Paulo até que tentou, mas sabe qual é o problema do futebol brasileiro? Acho que já ganhou tudo. Sim. Então pegou um time do Equador, achou que ia chegar e deitar, e tinha alguns argentinos e uruguaios naquele time que deu uma dor de cabeça, deitou, enrolou, sambou em cima da equipe de São Paulo, mas a culpa isso é do próprio dirigente brasileiro, dos jogadores brasileiros que ainda não acordaram. O mundo também joga bola. Sim. E a Sul-Americana, os países sul-americanos também jogam bola.
E ninguém esperava. O futebol apresentado pelo Del Valle foi um negócio assim assustador. Com 8 minutos de jogo, já tinha colocado o São Paulo na roda. E o próprio São Paulo se assustou com isso. Lógico. Você viu o Rogério no banco de reserva desesperado. Você viu o Rogério com a mão no queixo olhando para o campo, é que ele está perdido. Então, resultado final, ficou de bom tamanho, 2-0 para a equipe do Del Valle. E agora vamos falar do nosso vôlei no Paulista? Olha, o vôlei, apesar da bela campanha, o Suzano Vôlei não conseguiu passar pelo Campinas, ao ser derrotado por 3-0, com parciais de 25-23, 25-19 e 25-19. Agora, a equipe suzanense se prepara para a Liga Nacional, que começa na segunda quinzena. Aí, amigo, tem que se preparar de verdade, porque é só jogaço, jogos difíceis pela frente. Vamos ver. Foi um treinamento esse campeonato paulista, né? Sem dúvida, na realidade, mano, eles se prepararam, o time veio da Série C, Série B, foi para a Série A, tá retornando à elite do voleibol, tá voltando a respirar o que é voleibol, a cidade respirando o que é voleibol. Sim, Então isso é muito legal. O time chegou longe, jogou contra o Campinas, que é bicampeão paulista, um dos melhores do país. Não foi à toa, não, essa vitória do Campinas, mas o Suzano deu trabalho. Parabéns a toda a equipe de Suzano, a toda a comissão técnica, que chegaram muito bem. E agora a gente vai falar de um luto no esporte, né? Luto no esporte. Infelizmente, no domingo, na madrugada desse domingo, um dos maiores pugilistas brasileiros de todos os tempos, Éder Joffre, o ex-lutador, estava internado desde 4 de março deste ano, por conta de uma pneumonia. As causas da morte seriam complicações da doença. Que descanse em paz o grande galo de ouro, como era conhecido, Éder Joffre, que sem dúvida alguma é uma lenda do esporte brasileiro e mundial. O mundo inteiro está falando sobre o falecimento de Éder Joffre. Isso mesmo. E Sabiá está de volta na quinta, né? Para comentar muitos resultados. Tem bastante rodada aí, Tem né? bastante coisa aí. A gente vai ficar antenado por dentro, assistindo todos os jogos, né? Gostei do antenado, estaremos aí. Sabiá, você viu que a gente está de cenário novo, Gostei, né? Agora tá o jornal a casa tá nova aqui no jornal. Tanto pra gente, para você telespectador, ficar antenado com o que tem de melhor aqui na nossa rede Alto Tietê. E amanhã a gente está de volta. Não esqueça, a reapresentação desse jornal é às 11h30 da noite. Você pode acompanhar também o portal e o YouTube da TV. Até amanhã. Até lá, gente.